Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém? Tá frio aí embaixo? Tá frio aí? Aqui não tá nada frio, tá? Essa é a verdade. Bem, se você fez uma leitura cuidadosa, isso nós já falamos semana passada e não vamos ficar repetindo. Semana passada não, desculpa. Nós fizemos logo no início do estudo. Os irmãos se deram conta que quando a Bíblia usa o termo lepra, ela não, no Velho Testamento, ela não está se referindo àquilo que nós hoje conhecemos como lepra apenas. Vocês viram aí que considera a lepra, não só a lepra, mas a lepra que nós conhecemos hoje, mas várias doenças da pele. Então as traduções mais modernas já estão até trazendo lá leis acerca da pessoa com doença de pele. Porque nós vimos que tem a tinha, tem a sarna, aqui mesmo a minha tradução já traz sarna, o mofo. Hoje mesmo, o que eu queria dizer para vocês, do versículo 1 até o 32, está falando da pele, a doença de pele, a lepra, a doença de pele. De repente vai falar da lepra em casa, a lepra na parede, e aquilo nada mais é do que o mofo que a gente conhece. Mas só que a mesma palavra, nós vimos isso, a mesma palavra usada que nós hoje traduzimos para lepra, na verdade é uma gama de doenças da pele e de mofo dos mais variados, tá bom? Então, essa é uma divisão que fica clara para nós. A primeira parte, então, do capítulo, do versículo 1 ao 32, vai falar da purificação do leproso, da doença que acontece no homem, na pele, no ser humano. Mas a segunda parte, a partir do versículo 33, vai apresentar o processo a ser seguido no caso de se encontrar lepra numa casa que nós estamos vendo. É um mofo, um tipo de mofo, ou vários tipos de mofo ao mesmo tempo, tá bom? Então essa é uma divisão boa. Se você dá uma olhada aí, você vai ver que até o versículo 32 vai encerrar dizendo assim: esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujos recursos são insuficientes para a sua purificação. Já o 33 vai entrar, disse o Senhor a Moisés. 34, quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por propriedade, tá bem? E eu enviar a praga da lepra a alguma casa, aí vai tratar do mofo na parede, o mofo no telhado, enfim, o mofo no chão, tá? Bem, irmãos, pelo fato do leproso não poder pronunciar a si mesmo limpo, não havia nenhuma possibilidade na época do Velho Testamento de qualquer pessoa olhar para a sua pele e fazer um diagnóstico. Os irmãos que estão acompanhando o estudo viram que, na verdade, o sacerdote, ele tinha uma responsabilidade muito grande naquela época. Ele era muito mais do que um sacerdote. Na verdade, desculpa, ele era muito mais do que um homem religioso. Quem se lembra? Qual era uma outra função dele e que fica claro nesse texto de ler também? A que nós hoje chamaríamos de médico. É ele quem declarava alguém doente ou sadio. É ele que examinava as manchas na pele e dizia: isso é lepra, isso não é lepra. É ele quem fazia essa avaliação. Então o camarada não era só um religioso que cuidava dos valores espirituais. Era levado até ele, até para um diagnóstico de uma doença da pele e várias outras. Então, tamanha responsabilidade do sacerdote no Velho Testamento. Então a gente precisa compreender a preocupação de Deus não só com o espiritual, mas também com o físico, com o corpo da gente. Deus tem esse cuidado. Então a gente encontra esse papel no Velho Testamento. Hoje, na verdade, se qualquer um sacerdote, um pastor, um ministro do Evangelho começar a declarar alguém aí doente ou não doente, ele vai se encrencar, não vai? Vai se encrencar. Vai dizer que ele está fora, usurpando a profissão de alguém, ele não tem diploma para aquilo, mas isso é para vocês verem a importância da fé, a importância de uma palavra que eu não gosto, mas eu vou usar aqui agora, a importância da religião ao longo da história, tá? Hoje eles tentam colocar a religião como algo que é desprezível. Religião hoje não presta, religião é ruim, religião é isso, é aquilo, mas ao longo da história não é bem isso que conta sobre a religião. Por exemplo, vamos admitir, o modelo de saúde no Brasil, que hoje temos depois da década de 80, depois da década de 90, vamos dizer assim,
não sei se você se dá conta, que o que sustentou a saúde no Brasil, de ponta a ponta, antes disso aí, era uma igreja. Vamos ver, se tem coragem de dizer o nome da igreja que construiu hospitais, maternidades, estou falando de saúde, não estou falando de escola, que escola também tem um punhado. Para você você ter uma visão diferente de Deus, da teo, em todos os termos, teologia, teocracia, para você ter uma noção diferente da fé e da religião, principalmente a religião cristã. Vamos lá, qual a igreja no Brasil que manteve, até bem recente, hospitais nos lugares mais longínquos e ainda mantém até hoje? Como é que é mesmo? Não escutei? A Igreja Católica. Você já viu a Santa Casa de Misericórdia de tal lugar? Já viu? Não é? Pois é, não é o Estado não, é uma igreja. É uma igreja. Então é muito fácil você meter o pé por aí e sair detonando a fé do outro, a igreja, a Bíblia, a religião, mas sempre Deus se interessou, e muito, não apenas pelo corpo. Lembra lá o ensinamento do Senhor Jesus Cristo? De que adianta você falar do Senhor e não encher a barriga da pessoa que está com fome? Lembra Jesus, depois de pregar, aquela multidão atrás dele? Quando o povo teve fome, o que ele fez? Ele não mandou embora, ele proveu para eles alimento. Então, querido, existe uma questão social, que a igreja tem uma responsabilidade, que o Senhor mostrou isso de diversas formas. Então a questão com a saúde do Velho Testamento, ela é muito clara. Agora eu quero que você imagine, há muitos mil anos atrás, quando se fez o registro desse texto, não havia a medicina atual, não havia os medicamentos, não havia os recursos, e aí quem é que livrou muita gente da morte e da doença? Livrou que doenças se propagassem? Está vendo quem, querido? Nem preciso falar, você acabou de ler aí. A fé, a religião, Deus, através dos ensinos da palavra do Senhor. Então, querido, existe um argumento inegável nos registros da Bíblia. E você sabe que os manuscritos da Bíblia, irmãos, são muito antigos. 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Então ele é muito mais, ele é confiável por causa do tempo em que ele foi escrito, se comparado com a medicina moderna. Então, querido, quem foi esperto não rejeita a Bíblia nem pelo fator histórico, nem pela inteligência, nem pelo intelecto, que você tem argumentos para poder mostrar, tá bom? Então vamos lá. Então o leproso não podia pronunciar-se a si mesmo limpo, e nem tinha também condições de ir buscar o sacerdote. Olha que situação difícil. O leproso não podia dizer se estava doente, muito menos que estava limpo, e ele não podia ir até buscar o sacerdote. O sacerdote estava onde? Vamos lá, onde era o lugar de trabalho do sacerdote? Na área restrita do tabernáculo, é das portas do tabernáculo para dentro, que era o lugar dele trabalhar. Ele trabalhava do pátio para dentro, daquela área cercada, que nós vimos a cerca bonitinha. Então, as pessoas iam até lá procurar o sacerdote, mas nesse caso do leproso, irmãos, tamanha era considerada a imundícia, ele não podia ir até o sacerdote, e muito menos pronunciar limpo. Então, ou seja, o sacerdote deveria ir ao encontro do leproso fora do arraial. Você que leu, se deu conta do versículo 3. O sacerdote irá para fora do arraial e o examinará. Está vendo? O sacerdote não podia receber o leproso cá dentro. Tinha que ir lá fora, em algum lugar, fora do arraial, e examinar o camarada lá. Eu falei para os irmãos, dentro da responsabilidade do sacerdote, eu cheguei a chamar a atenção hoje para nós que somos crentes e exercemos o sacerdócio dentro de casa, dentro de um grupo da igreja, na rua, em algum lugar. Por quê? Porque imagine hoje se você fosse um sacerdote. Você teria coragem de declarar limpo o teu inimigo, aquele que pisa no teu pé, no teu calo, que te maltrata e te amaldiçoa? Porque hoje as pessoas levam a fé para o lado pessoal. Hoje as pessoas levam. A maioria de nós seleciona as pessoas pelo tanto que elas nos correspondem com o nosso amor, nossa amizade. E se alguém não é tudo aquilo que a gente tem expectativa com relação ao amor e amizade, a gente dá uma isolada. Mas o sacerdote não podia fazer isso. Ele não podia. Você conhece algum crente, conhece alguém que trata o outro assim? Ah, quem eu vou com a cara, tem tudo comigo, mas quem eu não vou.
Então você precisa aplicar isso agora para a tua vida de crente, de cristão, e avaliar o teu papel como sacerdote, como mensageiro de Deus, ou mensageira de Deus, e ver se você, irmão, está agindo dentro desses princípios da fidelidade ao chamado de Deus, porque é isso que nós estamos falando aqui. A gente pode aplicar isso dentro de casa, no trabalho, com aquela pessoa que a gente convive, a gente discipula, no dia a dia, em todas as áreas da vida, a gente precisa de encarar isso. E nesse caso, o sacerdote tinha que ir lá onde estava o doente, ele não podia esperar que o doente chegasse, está vendo? Até ele. E até onde nós estamos indo, onde está o leproso espiritual, querido? E tentando fazer alguma coisa pela vida dele. Hein? Para e pensa. Até onde nós estamos indo lá? Até onde nós estamos acolhendo aquele leproso espiritual? Então, querido, ele não tinha essas condições, não podia pronunciar-se, e ele deveria, então, esperar o sacerdote lá fora do arraial. E se o sacerdote não quisesse ir? E se o sacerdote tivesse ocupado demais? Deus espera que você saia do teu banco, do teu canto, do teu lugar de conforto e comece, querido, a ir lá atrás, ir lá fora, ir lá buscar aquele e aquela que precisa. Vamos seguir? Bem, claro que eu quero te dizer uma coisa, nós não podemos ir versículo por versículos, tá? Senão nós não vamos chegar lá. O texto é muito rico para nós. Então veja bem que nós vamos seguir um pouco dentro dos versículos, mas vocês vão ver que logo depois nós vamos pular. Do versículo 4 ao 7, você vai ver que o sacerdote ordena que por aquela pessoa que deve ser purificada se tragam duas aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e isopo. Mandará também que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. E depois tomará a ave viva, a madeira de cedro, com o pano vermelho e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre as águas correntes, e sobre aquele que deve ser purificado da lepra, espargirá 7 vezes e o declarará limpo. Então soltará no campo a ave viva. Bem, o pássaro morto tinha uma representação que fica muito fácil a gente saber hoje por que aquele pássaro deveria ser morto. O pássaro morto ia representar a necessidade de uma vida para recuperar o leproso. A necessidade de alguém morrer para que o imundo ficasse limpo. De que sangue fosse derramado para que o imundo fosse limpo. E isso te lembra alguma coisa, irmãos? Sangue ser derramado, alguém morrer para que outro tenha vida? Ou para que um doente seja curado? Isso te lembra alguma coisa? Pode falar, o que te lembra? Hein? Lembra Jesus. Então, nada é por acaso no Velho Testamento. Tudo que está lá é sombra, é figura, é uma simbologia que se cumpre cá em Cristo Jesus. Por isso que uma das aves, irmãos, tinha que ser morta, porque o uso do sangue daquela ave tem um significado para nós hoje. E o pássaro vivo, que depois era solto, representava a própria vida, que era renovada no ato da purificação. Pecado, irmão, é símbolo e sempre será de morte, de trevas, de escuridão, de sofrimento. Não tem como você comparar pecado com escuridão, com trevas, com impureza, jamais. Então, na verdade, o pássaro vivo ali ia representar que é a própria vida, renovada no ato da purificação. E a ave deveria ser solta, mostrando que a pessoa imunda, quando ela é recuperada pelo sangue, ela se torna uma pessoa livre, assim como um rio. Você viu aí o texto dizendo no versículo 7, que a ave que tomará a ave viva e a madeira de cedro com o pano vermelho e o sopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre as águas correntes. Isso tudo era feito sobre um rio, aí não podia ser na bacia. Água corrente é uma coisa, água parada é outra. Não podia ser numa bacia, água corrente. E os irmãos vão entender comigo que era como se a morte, aquela velha vida, aquela imundície, aquela sujeira, descesse, escorresse, fosse embora. E você sabe muito bem, a água de um rio, irmãos, ela volta
pelo mesmo curso que ela foi? Ela não volta pelo mesmo curso que ela foi. Toda a água de um rio, se ela volta para nós de alguma coisa, ela só volta depois de um processo de evaporação e muitos outros processos que não vale agora nem a gente querer falar, porque não é o nosso caso. Ela jamais volta pelo mesmo curso. Por isso, querido, que nós então aprendemos com este procedimento da lei sobre o leproso depois de curado, nós pegamos muitas lições para a nossa vida, para que você possa transmitir o que de fato importa. Irmãos, o Senhor não compartilha com o pecado, o Senhor não compartilha com a imundícia, o Senhor não compartilha com nada, 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 que se diz que não é santo. O Deus Todo-Poderoso, Ele me suporta, Ele me atura, como se diz a palavra melhor é essa. Ele também te atura nos teus pecados, mas Ele não convive, Ele não comunga, Ele não compartilha das nossas fases, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas fragilidades. O Senhor é tremendo, na sua misericórdia, Ele nos atura, Ele nos permite viver dessa forma, mas Ele não se agrada. Tá bem, irmãos? Então, este é um exemplo para nós do tratamento do Senhor com relação ao homem impuro, a pessoa impura, tá? Bem, aí nós já vamos dar um pulinho bem lá na frente, mas eu precisava colocar para você que esse texto está mostrando para nós que havia 3 ofertas que deveriam ser oferecidas no caso do leproso. Olha o procedimento para ser declarado limpo. Eu queria que você se transportasse para aquela época e imaginasse uma coisa: você tem uma doença e a lei exige que doença ou não, na verdade, vamos dizer assim, porque os irmãos vão ver lá na frente também que a Bíblia vai falar do fluxo, do corrimento no homem, na mulher, né? Do sêmen que é solto voluntariamente ou involuntariamente no homem e pela menstruação na mulher. E aquilo ali exigia também um procedimento através do sacerdote. Imagina você, mulher, naquela época, todo mês de menstruação que você ia ter que fazer. Isso é para você ter uma noção do que Deus cobra de mim e de você hoje também. Irmão, o que o Senhor mais exige de nós e que as igrejas e os crentes estão perdendo é a responsabilidade com Ele. A figura do passado nos remete hoje a um contato mensal, todo mês com Deus, todo dia com Deus, toda semana. Mas é algo, irmãos, metódico, algo sistemático, não é algo esporádico. Eu me aproximo de Deus quando me dá aquela vontade, sei lá. Não é, querido. O Senhor está trazendo para nós é que Ele espera de mim e de você um contato com Ele diário. A gente sonha com o poder de Deus no passado, que abriu o mar vermelho, que fez isso, fez aquilo. A gente sonha com a igreja primitiva, mas o Senhor nos espera que sejamos hoje exatamente como éramos naquela época. Não mudou em nada. É que a figura ficou, mas a realidade espiritual, ela é idêntica. Deus não se agrada de me ver distante dEle e aparecer na presença dEle esporadicamente. Ele espera que eu esteja com Ele todos os dias. O salmista buscava Deus de manhã, de tarde, de noite. Ele buscava o tempo todo. Daniel fazia orações incessantes. Todos os dias ele virava para o lado de Jerusalém e orava pedindo a Deus. E hoje, aquilo que era figura, a gente só gosta, irmãos, de interpretar as figuras do passado, da Bíblia, aliás, no Velho Testamento, é quando aquilo nos beneficia em alguma coisa. A gente cobra de Deus as bênçãos do passado, e a gente cobra um punhado de coisas, mas e o rigor, e o contato, a devoção, a entrega, o contato diário com Deus, que também Ele cobra da mesma maneira? E eu não sei se você notou uma coisa: qualquer pessoa do nosso arraial, ou do outro arraial, de qualquer lugar, qualquer pessoa que resolve aplicar isso na própria vida, opa, peraí, eu preciso de um contato diário com Deus, eu vou passar a me apresentar diante do meu Deus todos os dias, aquela vida, ela é transformada, ela é mudada. A experiência daquela pessoa com Deus muda aquela vida totalmente, ela passa a ser uma outra pessoa. Deus começa a usar, torna-se uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus. Por quê? Porque é a mesma coisa. Estamos pegando o Velho Testamento agora e vendo que ele é sombra do passado, não só
na questão de Cristo Jesus, as figuras de Jesus, mas ele também figura na questão da devoção, do culto, do contato com Deus. Deus não mudou. E nós precisamos, irmãos, voltar a essa experiência de contato com Deus, contato diário. Precisamos voltar à experiência do rigor na oração, do rigor na busca. Precisamos voltar a essa experiência de buscar a Deus e de orar, de dobrar os joelhos e orar, querido. Pastor, mas dobrar o joelho é uma expressão física. Sim, mas você precisa adorar a Deus com o teu físico também. Não é só no pensamento. A gente hoje, eu encontro muitos adoradores e servos do Senhor só na mente. E quem consegue descrever sua mente? Só Deus. Mas será que você serve a Deus na mente e o teu corpo não quer acompanhar? Não, é o contrário. Se você começar a servir a Deus na mente, teu corpo vai acompanhar. Você vai começar a glorificar a Deus verbalmente, dar glória a Deus, aleluia. Você vai começar a falar por aí que Deus é bom. Você vai virar um salmista de primeira. Você sabe que o salmista, ele reclamava e resmungava, mas ele sempre concluía o seu salmo exaltando aquele que vive e reina para sempre. Eu estou fraco, estou quebrantado, meus ossos se envelheceram, mas tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha força, o meu broquel, em ti eu confio. Senhor, estão me perseguindo e estão falando mal de mim, me caluniando. Senhor, todas as línguas se levantaram contra mim, mas o Senhor é o Deus em quem eu espero. Está vendo, querido? Veja como é que funciona quando você tem esse contato diário com Deus. E uma das lições aqui que nós estamos aprendendo no livro de Levítico é que qualquer coisinha que acontecesse, vai buscar Deus, vai buscar o sacerdote. Então, nós podemos observar neste capítulo que havia 3 ofertas pelo leproso, que o leproso deveria oferecer. O versículo 13 vai mostrar para nós a oferta pela culpa. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo. Tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado pertence ao sacerdote. É coisa santíssima, tá vendo? Oferta pela culpa. Depois nós vamos encontrar, além do 13 que nós acabamos de ler, o versículo 19, se você acompanhou, você vai ver que vai dizer: também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que deve ser purificado da sua imundícia. Depois imolará o holocausto, viu? Verso 19 falou para nós do holocausto, e vai falar da oferta de manjares ou de cereais no versículo 20, e o oferecerá com a oferta de cereais. Algumas traduções traz a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo ofertante e ele ficará limpo. Todo um procedimento organizado e orientado e dirigido por Deus para que a pessoa que estivesse com lepra pudesse ser declarada outra vez limpa, pudesse ser declarada pura, tá? Outra vez. A oferta pela culpa, irmãos, ela era exigida por causa do estado de imundície pelo qual o leproso havia passado. Se você voltar lá no capítulo 5, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque senão não vai ter valor nenhum você só me ouvir. Se você voltar lá no capítulo 5, versículo 3, você vai ver, ou falando do sacrifício pelos pecados ocultos, ou quando alguém, sem perceber, tocar em qualquer imundícia humana, qualquer coisa que o faça imundo, quando ele souber depois, será culpado. Ou seja, a pessoa era culpada da mínima atitude de tocar em alguma coisa imunda, ele era culpado. Então ele tinha que assumir primeiro a culpa. Olha o que a Bíblia traz para nós, irmãos. A imundície a partir do conhecimento da culpa. Meus irmãos, a igreja hoje precisa, os crentes hoje precisam assumir suas culpas naquilo que é culpado. A vida abençoada, ela exige de nós o conhecimento que eu sou culpado, eu fiz algo que eu errei. Sabe, irmãos, a Bíblia chega a dizer para nós que Deus virou e falou: achei Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar todo o meu desejo, todo o meu desígnio. Achei Davi, homem segundo o meu coração.
E aí, quando eu comecei a caminhar no Evangelho e ouvi isso, eu falei, meu Deus, mas como pode Deus achar Davi um homem segundo o coração dele, sendo que a Bíblia registra que o camarada roubou a mulher do outro, engravidou a mulher do outro, tentou matar o marido da mulher de várias as formas, só para ocultar que ele havia roubado a mulher do homem. O camarada fez uma situação tão feia e o meu coraçãozinho novo, convertido, ficava pensando, mas não pode Deus falar que Davi era um homem segundo o coração dele. Foi aí depois, conhecendo lá atrás a história de Davi, é que você vê por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Quem lembra? Quem poderia dizer por quê que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele, quem mais falou? Ele reconhecia o seu pecado. Quando o profeta Natan chegou, irmãos, foi usado por Deus, trouxe aquela parábola, aquela história bonita, tinha um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, mas também tinha um homem pobre, que tinha só uma ovelhinha, ele amava uma ovelhinha muito. Aí de repente, contou aquela história toda lá da ovelha, e Davi pronunciou com autoridade, tem que morrer o dono da ovelha, porque ele não podia ter feito aquilo com a ovelhinha. E o profeta vira, que bom Davi, que você é um homem justo. Esse homem é você. O que ele fez? Ele não levou, não, você está enganado, sacerdote. Você está enganado, eu não fiz isso. Ele não teve isso. E a maioria de nós não consegue assumir a própria culpa. A gente culpa a mulher, culpa o esposo, culpa os filhos, culpa o pastor, culpa a igreja, a denominação, culpa o vizinho, a gente culpa o trabalho, a gente culpa isso, culpa aquilo, a gente culpa o Estado e vai culpando. Esse é um dos grandes problemas que tem causado lepra nos crentes hoje. Não assume a culpa. E a primeira coisa que você vai encontrar ali é, eu tenho que oferecer uma oferta pela culpa, tem que oferecer oferta pelo pecado. Mas como é que você vai oferecer oferta pela culpa, pelo pecado, se você nunca assume o pecado e a culpa? Seria mesmo que o sacerdote virar, olhar para você e dizer, é leproso, e você temar que não é. Você está enganado, sacerdote. Não, isso aqui, rapaz, isso aqui é uma impinge. Você está enganado, rapaz, isso aqui é só um fungo que eu peguei. E o sacerdote dizer, você está leproso. Então Jesus hoje, através do Espírito Santo de Deus, tem dito para nós, tu está leproso, tu está leprosa, você tem que reconhecer o teu pecado, a tua culpa, mas a gente não reconhece, a gente culpa os outros, mas isso é normal do homem. Você sabia que isso é normal do homem culpar os outros? Por que é normal? Lembra, eu tenho que conversar com você sobre Bíblia, não adianta nada eu vir aqui e trazer questões históricas, científicas para você. Então eu estou dizendo que isso é inerente ao homem, não assumir sua culpa e culpar o outro. Então me mostra, biblicamente, teologicamente, por que eu estou falando isso? Onde tem isso na Bíblia que confirma o que eu falei? Que é inerente ao homem não assumir sua culpa, o seu pecado e jogar a culpa no outro. Me mostra na Bíblia. Em Gênesis, a Bíblia começa dizendo que Deus orientou o homem a não pecar, explicou para ele direitinho, foi embora Deus, tranquilo, deixou aquele jardim lindo aos cuidados do homem, e você sabe que o homem desobedeceu a única ordem que Deus havia dado para mostrar para você que isto é inerente ao homem, esse negócio de não assumir a culpa. Você já notou que em Gênesis Deus não proibiu o homem de nada, só proibiu de uma coisa? Lê o Gênesis lá, não precisa ler muito não, lê só os 3 primeiros capítulos, e você vai me mostrar quais proibições Deus deu ao homem. Se encontrar mais de uma, me mostra. Deus mandou o homem comer de tudo que havia, cuidar do jardim, mas falou para ele, da árvore tal você não come, ainda avisou, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E Deus foi embora tranquilo, um jardim inteiro daquele para o homem viver nele, e só uma coisa negativa, uma coisa que não podia. Mas bastou isso. O homem foi e comeu exatamente do que Deus havia dito para não comer. E aí quando Deus chegou e chamou o homem para limpá-lo, tá? Deus chamou o homem para purificá-lo, Deus chamou o homem para fazer o procedimento de cura e de purificação, e chamou, vem cá Adão, quem falou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu mandei você não comer? Eu nem sei se Deus esperava que ele ia assumir a responsabilidade e a culpa. Mas você sabe muito bem qual foi a resposta. Não foi a resposta que Deus perguntou.
Se fosse eu no lugar de Deus ou você virar, vem cá, não te perguntei isso não. Não era? A gente dá um de inteligente, mas Deus, como conhece o coração, andou para frente. Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, comeu e me deu. Eva, você comeu da árvore que eu falei para não comer? Ah, Senhor, a serpente é que me deu. E se você não for notar ali, querida, a única pessoa honesta nesse diálogo é Deus e quem mais? A serpente. E a gente ainda fica dando uma de espiritual. Eu tenho pavor quando eu encontro alguém espiritual demais. Eu usei uma expressão aqui há muito tempo, que a pessoa que acha que é muito espiritual, eu até chegava na beiradinha ali, eu já nem vou chegar muito perto, não. Falei, a pessoa que acha que é muito, ela está na beiradinha aqui para cair no precipício, porque é inerente do homem não assumir seus erros, suas culpas, e isso é um problema sério que nós vimos nessa figura aqui, que o doente tinha que aceitar o diagnóstico do sacerdote, para que ele então pudesse passar por um procedimento dirigido por Deus, dado por Deus, para que ele pudesse lá na frente ser declarado limpo, purificado, imundo. E ele tinha que oferecer essas ofertas, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta de cereais, senão ele não ia oferecer nada. Você já notou quantas vezes Deus chama, às vezes, publicamente, através de uma pregação, sei lá, de várias formas, chama a pessoa para reconciliar, ela não vem reconciliar, ela não reconhece a sua culpa, o seu pecado. Às vezes Deus nos chama, Deus está te chamando o tempo todo e a gente não assume, a gente olha um para o outro e o que vão pensar de mim? Mas a verdade é que Deus então, aplicando esses procedimentos, nos mostra que a gente precisa aprender, primeiro, assumir nossa culpa, nosso pecado, para que a gente possa então oferecer a Deus o que precisa ser oferecido para que eu seja purificado. Então vamos trazer isso para a linguagem de hoje. Hoje, se uma pessoa estiver leprosa espiritualmente, com problema espiritual, qual seria o procedimento que ela tem que passar por ele para ser purificada? Primeiro, então, assumir sua culpa, não é? Que é a coisa mais difícil, assumir, eu estou errado, preciso de Deus. E agora, como eu conseguiria receber esse diagnóstico de que estou puro, estou limpo outra vez? Hein? Bem, ele diz uma coisa muito certa, a paz de espírito. A paz vai dizer para mim, na verdade, a aprovação de Deus, foi muito bom você ter falado isso, a aprovação de Deus, irmãos, ela é muito clara através da paz. Qualquer coisa que você for fazer, saiba que a aprovação de Deus, ela é paz no teu coração. Mudar, não mudar, casar, não casar, estudar, não estudar, paz. Deus não responde a ninguém e deixa a pessoa desesperada e agitada. A voz do Espírito Santo de Deus te aprovando é paz, te reprovando é inquietação. Eu não quero, não estou querendo fazer isso, eu não queria fazer isso. Isso tem que estar esquisito, te estranho. Não é agitação porque você bebeu cafeína demais não, entendeu? É outra coisa. Não confunde uma coisa com a outra. É paz interior, paz lá na alma. Mas tudo bem, então se eu estou leproso, o Senhor me mostrou, confessa o teu pecado e larga, aí eu confesso o meu pecado e largo, não é assim? O Senhor vai me responder com paz, com tranquilidade. Agora, vamos combinar, nós já vimos isso também no livro de Levítico, não é só você confessar, amém, glória a Deus, dependendo do pecado que você cometeu, nós vimos isso em Levíticos. O que você tem que fazer além de confessar o teu pecado a Deus? Nós vimos em Levítico. O que você tem que fazer? Alguns tipos de pecados exigem de nós o quê? Hein? Restituição, exige de nós retratação e muita coisa. Então não pensa aí, que você anda aprontando comigo, aprontando com o outro, aprontando com a outra, e depois, Senhor, me perdoa, eu te perdoo, mas agora vai lá, pede perdão, restitui. E você sabe que o roubado, então, você lembra lá como é que é? Você tem que devolver 1/5, 1/3. Roubou um ovo? Ok, perdoa a Deus, roubei um ovo, glória a Deus. Agora você vai lá no vizinho, roubei o ovo, está aqui o teu ovo, e está aqui também uma galinha, ou está aqui tanto. Não, querido, tem muito pecado nosso que nunca foi tratado. Porque
Porque não houve restituição. Estou te ensinando a Bíblia para você poder ensinar para outros. Tem muito crente doente, muito crente leproso espiritualmente, tem muito crente que não está bem com o Deus Todo-Poderoso, porque tem pecados que exigem retratação, exigem restituição. Não é só pecar, ir lá para diante de Deus e me perdoa. Não, não é não. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Conheço uma pessoa que pecou e ela buscou a Deus e Deus falou, não, não é só isso não. Agora vamos reparar, vamos retratar. Por isso que é bom você não pecar. Você sabia? Eu aprendi uma coisa. A coisa mais difícil é você retratar e reparar alguém. Eu já tive que fazer isso. Quem já teve que fazer alguma vez? Eu vou dizer, eu não sei você, se você é cara de pau, mas eu não sou. Quem vive comigo sabe, eu não sou cara de pau. Então eu demorei a aprender uma solução para nunca ter que me retratar com ninguém. Sabe qual? Pedir a Deus, o Espírito Santo de Deus, que dominasse o meu coração, dominasse a minha mente. Você pode me arrebentar aqui agora publicamente, que na mesma hora eu já vou lavando meu coração contigo. Eu saio daqui tranquilo, eu não preciso voltar e retratar com você, porque é difícil. Agora eu vou te dizer, para chegar a ser isso, você tem que aceitar o oleiro pegar o vaso, quebrar, amassar, até que você chegue nessa condição de não guardar mágoa e de perdoar automaticamente. Já teve gente para me pedir perdão, e eu, mas por quê? Aí a pessoa falava, meu filho, está perdoado. Mas na verdade eu vou dizer, eu nem lembrava que eu te perdoei na mesma hora, aquele dia. Não, mas eu precisava de pedir perdão. Glória a Deus, a pessoa sentiu que devia retratar, ela está fazendo o papel dele, mas o meu coração, eu já aprendi a liberar. Lembra lá que o Senhor Jesus disse que se não se entra no reino de Deus, se não nos tornar como uma criança? É isso. Isso é crescer, isso é ser curado. Isso é ser tratado, irmão. Isso é ser puro. Isso é não ser um crente leproso. A gente precisa, irmãos, pensar nisso na sua vida, nos seus relacionamentos. Se vale a pena você ficar acumulando situações que Deus está exigindo de você uma retratação. Sem contar que isso reflete no nosso corpo físico. Depois a gente adoece. Adoece do coração, de um punhado de coisa, porque você não retratou. Na minha infância, dentro do regime militar, os programas de televisão eram bem separados, bem diferentes do que são hoje. Talvez alguém da época lá pode lembrar, mas eu nem me lembro o que era aquilo, que comercial, que propaganda era aquela. Mas havia uma propaganda em que o ator dizia uma frase, perdão foi feito para a gente pedir. Se alguém naquela época pudesse me ajudar a lembrar, olha bem, perdão foi feito para a gente pedir. Mas qual de nós é livre o bastante para poder perdoar e pedir que perdoa? Tá vendo, querido, como é que a coisa é séria? Tá? Bem, então nós vimos aí, então, que existiam esses 3 tipos de ofertas que era necessário ser oferecido pela culpa, e com isso o homem era restaurado ao seu estado de pureza e de comunhão com Deus, e também comunhão com os homens. Comunhão com Deus e com os homens. Não existe comunhão com Deus se não houver comunhão com os homens. E não existe comunhão com os homens se não houver comunhão com Deus. Fala aí um texto no Novo Testamento em que Deus atrela, que o Senhor atrela o amor a Ele ao amor aos homens. Por isso que eu estou te falando, ó. Com isso tudo, o reconhecimento da culpa, do pecado, o oferecimento das ofertas, que só aconteceria depois do reconhecimento, é que a pessoa era declarada limpa. E na verdade, assim ela estava restaurada a sua comunhão com Deus e com os homens. É João, mas o texto é esse mesmo. Aquele que diz que ama a Deus, a quem não viu. Aquele que diz que ama a Deus, a quem não viu, e odeia o irmão que viu, ele é mentiroso. Atrelou. E vou dizer uma coisa aqui chocante, mas é doutrina, é coisa doutrinária. Tudo que você quiser fazer a Deus, faça aos homens. Quando você diz que está fazendo para Deus aí, mas está fechando as portas para os homens, te trago uma novidade, não está fazendo para Deus. Vou ler lá na frente, nós vamos terminar falando sobre isso. Isso tudo aqui nós estamos vendo nesse texto, só que está meio que embutido. Sem contar que Jesus, uma determinada vez, falou, né? Quando vocês derdes a água a um desses pequeninos, vocês estão dando quem mesmo?
Amém. Então, Kleber, Cláudio, Dudu, mas todos os irmãos que têm empreendimentos, quando você der um emprego para um desses pequeninos, você está dando amém. Estou falando para eles que eles têm o próprio negócio. Agora, eu e você, quando dermos um bocado de fubá para fazer um anguzinho a um desses pequeninos, você está fazendo para ele. Então não adianta você falar que faz para Deus dando dinheiro para a igreja só. Deus espera mais de ti, espera o teu envolvimento com a raça humana, que tem a imagem e a semelhança de Deus. Veja bem que era um procedimento para que o homem fosse restaurar o estado de pureza e de comunhão com Deus, mas também. Por que nós colocamos aqui com os homens? Vou explicar por quê. Porque o homem imundo é outra figura, tá? Nós vamos passar dela para a gente seguir. O homem imundo não podia viver no meio da sociedade, então ele estava excluído da sociedade. Depois que ele era declarado limpo, ele voltava para o convívio da sociedade. É por isso que esse procedimento todo mostra que o pecado exclui o homem da presença de Deus e também da comunidade, da sociedade, dos outros homens. E assim, Deus, quando declara o homem limpo, ele volta à comunhão com Deus e volta também à comunhão da congregação, da sociedade, da igreja, do povo de Deus, tá bom? Os versos 21 a 32, terminando então a primeira parte, explicam como aqueles que não tinham posses, não eram ricos, a Bíblia chega a dizer pobre, podiam então sacrificar a Deus. Era reduzido no caso da oferta pelo pecado, na oferta queimada e na oferta de manjares, mas a oferta pela culpa, ela tinha que permanecer a mesma, que era um cordeiro. Não se podia diminuir na oferta do cordeiro. Mas quem tinha pouco, podia ser diminuído. Não sei se vocês viram, era diminuído na oferta que se oferecia a Deus, menos na oferta pela culpa, que não tinha como diminuir. Bem, então agora nós vamos passar para aquela segunda parte, que vai falar da praga nas casas, da lepra na parede, ou dos vários tipos de mofos que tinha na parede. Olha bem, a presença de uma praga nas paredes internas de uma casa, irmãos, exigia o despejo da casa por tempo determinado e exigia também que fosse feito reparos. Se tivesse uma mancha na parede, era necessário que toda a família saísse da casa e que aquele local da mancha fosse quebrado, tirada a pedra e trouxesse uma outra pedra, colocasse no lugar e rebocasse. Então era necessário tirar a mancha, tirar o mofo ou a lepra, como está dizendo. Então era necessário todo um procedimento. E depois, irmãos, de um exame do sacerdote, este poderia declarar aquela casa em condição de uso ou em não condição de uso. Outra vez entra a figura do sacerdote, do homem de Deus, para declarar um ambiente limpo ou um ambiente impuro. Outra vez, então a gente vê a figura do sacerdote. Mas na verdade com a casa era exigido que fosse tirada as pessoas e que fosse feito algum reparo na casa. Nota que a questão da saúde pública que está envolvida. Além do leproso, do doente ficar fora do arraial, agora até a casa do camarada tinha que ser isolada. Está vendo? Tinha uma doença, tinha algo na casa que podia ser contagioso, então aquela casa tinha que ser isolada. Tá? Quem já viu uma casa contaminada com alguma coisa teve que ser isolada? Já viram alguma casa contaminada? É muito difícil de ver, né? No Brasil, graças a Deus, né? É muito difícil nos dias atuais. Está vendo? Note bem, verso 49... que na purificação da casa, irmãos, devia ser usado os mesmos elementos sacrificiais e o mesmo procedimento seguido na purificação do leproso curado. Presta atenção, verso 49 da sua Bíblia vai dizer assim, do capítulo 14, verso 49, vai dizer assim: para purificar a casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, pano vermelho ou de carmesim e sopo. E aí vai dizendo, imolará uma ave num vaso de barro sobre água corrente, o mesmo procedimento. Tomará madeira de cedro e sopo, o pano vermelho e a ave viva e os molhará no sangue da ave morta e nas águas correntes e espargerá a casa 7 vezes. Se você pegar
cá nos versículos 4 a 7, você vai ver que é o mesmo procedimento para o ser humano. O sacerdote ordenará que para aquele que deve ser purificado se tragam 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, camesim, pó e sopo. Mandará também que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro com o pano vermelho e sopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre águas correntes. Incrível! O homem tinha um procedimento. Para a casa que também estivesse com manchas, com alguma coisa, o procedimento era o mesmo. Bem, o que os estudiosos concluem nesse texto, irmãos? Que Deus fez tudo isso com a intenção de que não houvesse a contaminação, não se tornasse uma epidemia, uma doença de pele, uma lepra. E é conhecido, se você digitar na internet, lá na sua casa, não precisa de você ir longe, se você digitar no próprio Google, você vai encontrar a pesquisa, você pode, é claro, refinar, porque nem tudo no Google é correto, mas você vai encontrar que ainda hoje existem várias doenças que são provocadas por fungos, por mofos. Você sabe disso muito bem. Doenças de pele. É que hoje exigem tratamento para quase tudo. Se você inalar alguns fungos, você pode até morrer. Você sabia disso? Então não é todo fungo que é benigno, não é todo mofo que é benigno. Existe um queijo, eu esqueci o nome dele agora, os irmãos falaram, foi gorgonzola, a irmã trabalhou com queijo, ela sabe disso. Aquele queijo, ele só é bom se ele produzir um determinado mofo. Quem olha aquilo, você está mofado e joga fora, um queijo caro. É aquele mofo que é a coisa daquele queijo. A irmã trabalhou, lembro que a senhora falou que trabalhou com queijo, né, irmã? Não é? Hein? Isso. Gorgonzola é brasileiro. Então é um queijo caro e mofo. Se você olhar lá, você vai chamar a vigilância sanitária para você não souber. Você vai chegar lá, liga na hora, vem aqui nesse supermercado, tem queijo aqui mofo. Eles vão lá e vão perder o tempo, porque aquele queijo é bom. Então, querido, existe mofo benigno. Existe mofo que ele entra no teu intestino e ele ali, ele expande, ele reproduz ali dentro e ele ajuda no desenvolvimento seu, do intestino, funcionar melhor do que se não tivesse ele. Entendeu? Algumas bactérias fazem muito bem para o organismo. Talvez você não saiba, mas você tenha bebido bactéria boa. Quem já tomou aqueles lactobacilos? Eu esqueci o nome agora. Como é que chama aquele trem mesmo? O Yakult? Depois eu vou cobrar, tá indo para o YouTube lá. Ó. Você toma um Yakult daqui, você toma bactéria. Pastor, credo, que nojo. Está vendo, querido? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é uma coisa assim, simplesmente para você sair para ir falando, que o pastor ensinou lá, que em Levítico fala mofo. Não, querido, tem mofo benigno, tem fungo benigno, bactéria boa e ruim, mas eu quero que você entenda eu queria que você entendesse o seguinte: existe aqui da parte de Deus uma preocupação com a questão da saúde pública, sim, mas quando Ele exige que seja espargido o sangue na parede e na pessoa 7 vezes, aí você entende que existe um fator milagre, um fator fé, um fator Deus, te mostrando que não era apenas uma preocupação com a saúde pública, exigia a fé. Por quê? Porque não era qualquer um que ia acreditar que se fizesse aquilo, seria curado. Mas já que a questão é fé, e a psicologia estuda isso nesse ponto, você sabe muito bem, se você for no médico, e o médico te diagnosticar com uma doença, mas disse, olha, não preocupa, nós vamos tratar isso, você tem cura, bebe esse remédio aqui, que isso vale, vai controlar a tua pressão arterial, só você beber de manhã e tal hora, vai controlar a tua pressão. E se você não tiver fé, se você não crê que é verdade do médico e não tomar, o que vai acontecer com você? Você vai morrer por uma coisa boba. Você podia tomar aquele comprimido 10, 20, 30, 40, 50 anos e morrer por outra coisa, mas você não teve fé, que a ciência estava ali para te ajudar. Viu, querido, o porquê do sangue de espargir? Deus já estava nos ensinando algo relacionado a crer, a ter fé. Pode pensar nisso. Meu pai é um exemplo, meu pai morreu de bobeira, todo mundo conhecia meu pai, sabe, meu pai morreu com 49 anos, ele tinha que fazer um exame, todo final de férias dele, ele ia lá no hospital, o médico fazia o exame dele,
e declarava a ele hipertenso, você tem que tomar esse comprimido. Aí meu pai tomava o comprimido, descontrolava ele todo, ele ficava sonolento e tal, ele não tomou. Aí quando ele morreu, minha mãe preocupada, um homem novo, morreu assim e tal. Fomos lá na firma para ele acertar, o médico puxou a ficha dele e falou, olha, seu esposo seguia as receitas que eu mandava para ele? Minha mãe, mas que receita? Tal ano, 5 anos, que ele declarava meu pai hipertenso. Falava, eu dei para ele isso, minha mãe, ele nunca tomou. Porque não teve fé, não acreditou. Ele não creu que Deus estava agindo ali. Igual ali. Tem mofo na tua casa? Pega lá, vamos matar uma ave, vamos fazer isso, vamos espargir 7 vezes o sangue. Querida, a fé, você tem que tê-la. Senão nada funciona para você. Está entendendo, querido? Como é que a coisa funciona? Existe uma relação muito grande, a Alzita que é enfermeira sabe disso. Mofo e as infecções respiratórias, por exemplo, as alergias. Tá? Eu tive uma alergia a mofo, a coisa mais incrível, ó, para você ver. Eu tinha uma alergia que não é... Todo mundo falava que é frescuragem. Todo mundo fala que a alergia é frescuragem, né? Mas vou dizer uma coisa, eu te provo que não era, que eu tive várias alergias. Eu fiz os exames e eu tinha alergia a poeira, a fungo, a ácaro e mais um outro negócio que eu não lembro. Eu fiz o exame. Irmão, se eu chegasse aqui dentro da igreja e atrás daquele negócio aqui, dessa parede, tivesse um mofo, e tivesse uma gretinha ali, e aquele mofo espalhasse, e eu chegasse ao alcance do mofo, na hora, me dava uma dor de cabeça aguda aqui nessa região aqui, que eu não aguentava. Eu fiquei muito triste, que eu vivi com isso muito tempo. Eu tomei muita vacina cara, até que um dia eu chutei o balde, tanta dor. Estava doente demais de tomar vacina, irmão. Não tinha aquelas agulhinhas bonitinhas, fininhas, era agulha grossa. Eu não aguentei, falei com a nação, não vou tomar isso mais não. Eu vou orar demais, eu vou crer, e Deus teve misericórdia de mim. Poeira, irmão, me matava. E o mais incrível era o bendito mofo, o fungo. Se eu chegasse, eu estou falando sério, tivesse escondido, eu sentia a dor na hora, tem fungo aqui, tem ácaro, tem alguma coisa, chegou em mim, está me arrebentando. Então, querido, é muito sério, a relação infecções nas vias respiratórias e o mofo é muito grande. Então, aqui você se dá conta que o procedimento era o mesmo para o ser humano para declarar uma casa pura ou não, com as questões do mofo e das doenças que dava na casa. Ao envolver o espiritual, o Senhor Deus estava dizendo que havia algo além da ciência, para que a gente compreendesse, algo além da ciência. E eu te provo, se você não tiver fé no diagnóstico do médico, e você não tiver fé que aquela medicação que o médico te deu vai funcionar, dificilmente vai funcionar com você. Principalmente, uma outra questão aí, é a pessoa hipocondríaca, por exemplo, mania de doença, e ela sofre com sintoma da doença sem ter doença. Eu já atendi gente assim no consultório de psicologia. A pessoa não tem doença nenhuma, mas ela apresentou os sintomas de ter doença. Ela gosta de estar doente. Tem algo nela que chama ela para isso. Tem gente que aceita, é sugestionável, aceita a sugestão do médico. Existe um oposto também da doença que você crê que tem, é o lado também dos placebos. Depois você digita lá na internet o que é placebo, e aí a conversa vai ficar mais clara para você. Mas existe muito tratamento feito com placebo. O médico te dá para a pessoa uma pílula lá de trigo, de fubá, e com um gostinho de alguma coisa, e fala, toma isso aqui de 8 horas, que vai arrancar essa dor sua. A camarada toma um comprimido de fubá, e daqui a 15 minutos, já estou bom. É o lado também do placebo. Ou seja, a pessoa não está doente, aliás, ela está doente, e isso o médico faz demais com doenças incuráveis, ele vê que não tem jeito mesmo e tal, então começa a te ajudar psicologicamente. Toma isso aqui, se você tomar, esse é o melhor remédio que tem no mundo na atualidade. Se você tomar isso aqui, é bater e valer. Não vale nada, mas a tua cabeça foi programada para acreditar no que o médico falou, e você bebe, aquilo é bom mesmo. Duvido, lá no futuro você te falar, você nunca tomou remédio nenhum, você tomava era maisena, um comprimido de maisena, você vai ficar bravo com ele, não vai acreditar. Mentira, você falou mentira. Só para você entender o quanto é importante essa união da fé no teu coração, com aquilo que Deus dirige e até mesmo na crença, para que as coisas aconteçam com você. Não estou falando de pensamento positivo, não. Eu acabei te mostrando que Deus exigia que fosse espargido um sangue naquele homem doente, que fosse espargido o sangue naquela parede, e ela depois ia ser declarada limpa. E o procedimento para a parede da casa é o mesmo procedimento para o ser humano. Bem, conforme se fazia também com a pessoa leprosa, está vendo? Olha, versículo 7...
Libertava-se no campo o pombo vivo, para simbolizar, assim, a liberação ou libertação de qualquer objeto que tivesse a praga na casa, no caso da lepra, que assolava aquela casa. O mesmo procedimento, tinha que soltar uma ave para declarar que aquela ave estava limpa, estava curada, tá bom? E aí, então, nós podemos chegar ao final, né, desse capítulo, entendendo que, para restaurar a comunhão com Deus, é necessário o derramamento de sangue. Uma ave, um animal tinha que ser morto e o seu sangue tinha que ser espargido. E que nem mesmo os pobres, aqueles que não tinham condições de oferecer o sacrifício caro, estavam de fora. O Senhor estava provendo para os mais necessitados também condições de poder sacrificar por causa da culpa e do pecado. Cristo derramou seu sangue por nós e demonstrou essa preocupação em seu ministério terreno. Qual preocupação? A preocupação de declarar o homem e a mulher imundos purificados. E para isso ele também fez um negócio. Olha, os pobres também vão ter condições de oferecer o sacrifício pela culpa e pelo pecado. Ou seja, primeiro você reconhece a tua culpa, o teu pecado, e Jesus deu um jeito de você poder oferecer também o que lhe era pedido. Aí eu pus alguns textos para você entender da preocupação do Senhor com os pobres. Mateus 11, 5 diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Olha a palavra leproso que nós acabamos de ver aqui, também são curados. E também os pobres também têm acesso à purificação de Deus para nossas vidas. Depois também, Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. É aí que eu queria poder parar com você pela mesma meia hora para te falar, querido. Se você ainda não aprendeu a acolher e a ajudar os pobres, você precisa aprender para seguir a Cristo. Veio Jesus falando com aquele homem rico, não é assim? O camarada queria seguir Jesus, ele: ok, você quer? Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí depois é que você vem e me segue. Querido, nós estamos precisando fazer um trabalho com os pobres do nosso bairro, da nossa cidade. Hein? Você tem acolhido algum pobre, querido? Você tem sustentado algum pobre? Tem? Jesus deu essa lição. Se você quiser ser perfeito, não vem querer pregar, não vem querer ensinar a escola dominical, não vem querer ser pastor, não vem querer ser pastora, não vem querer orar melhor do que ninguém. Você quer ser perfeito? Adote um pobre. Adote um necessitado. É a lição que nós acabamos de ver. Sobre purificação, sobre limpeza. A igreja de Cristo perdeu a visão de Cristo. A igreja do século 21 perdeu a visão de Cristo. A igreja de hoje preocupa com templos, com monumentos. Hoje existe um negócio de mega igreja, mas ninguém adota pobre mais. Ninguém sustenta um pobre. Caminho errado. A igreja hoje, então, nós poderíamos dizer que ela está o quê? Se ela não adota um pobre, ela está o quê? Imperfeita. Imaculada. Suja. Leprosa. É isso. Que conclusão dolorosa. Adote um pobre. Não é adote um missionário, não. O missionário não é pobre, não. O missionário não é pobre. Sabe por que o missionário não é pobre? A raça que mais adota pobre é missionário. Você sabia que missionário recebe uma ajuda miserável que a gente manda para eles e eles acabam ficando sem um centavo? Você sabia? Missionário às vezes ganha aí um mês salário, 10 reais, 20 aqui, 20 ali, ele junta aquele montante e ele morre sem ter um caixão, porque ele divide tudo. Ele adota pobre.
Está lá para aqueles lugares adotando pobre. Querida, adote um pobre. Sustenta. Estuda um pobre. Alimenta um pobre. Adota mesmo. Estou falando sério. Vamos adotar um? Vamos adotar, irmãos? Um pobre, um necessitado, um que tem menos do que nós. Lembra o que a igreja primitiva fazia? O camarada que tinha 2 túnicas, dava uma para alguém. Tinha 2 chinelos e dava um. Tinha propriedade, vendia. A igreja de Cristo perdeu a visão de Cristo e está achando que ela é perfeita. Ela hoje é imperfeita. Amém, querido? Vamos embora para casa? Depois você dá uma lida no capítulo 14, só para você chegar mais uma vez nessa questão aí, verso 32 termina: esta é a lei daquele que tem a praga de lepra, e os seus recursos são insuficientes para a sua purificação. E depois você vai ver, terminando o versículo 57, para determinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda, esta é a lei da lepra. E você vai ver que este é o chamado do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Eu vou deixar terminar com aquilo ali, porque eu senti de Deus esse chamado. Se queres ser perfeito, adote um pobre. E quero ver quantos perfeitos tem aqui ou quantos querem ser perfeitos. Eu estou falando pobre porque a Bíblia aqui chama de pobre. Mas aqui no capítulo 14, ela foi uma linguagem muito educada. É aquele cujos recursos são insuficientes para a sua purificação. Um pobre. Aquele que não tem dinheiro, não tem condições. Querido, adote um pobre. Plante no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Adote alguém que precisa. Em nome de Jesus. É isso que é ser perfeito. Fora disso, é conversa para boi dormir. É papo furado. Amém?